Calvário de Libertação, segunda parte, capítulo 2, Cecília, mártir e mentora. Adquirindo experiências valiosas no dia a dia da existência, Dona Maria Leonor, por não admitir a filosofia de viver sans dessus, nota explicativa 15, de pernas para o ar. Conforme a recomendação médica de impor-se repouso, evitando excessos que mortificariam seu organismo debilitado, foi acometida de rude pneumonia. A gravidade da doença ameaçava roubar-lhe a vida a cada momento, fazendo-a delirar na exacerbação da febre e sofrer no intercurso das quedas bruscas de temperatura. Não obstante a assistência médica, utilizando-se dos precários recursos competentes da época, a paciente se debilitava a olhos vistos. A boa amiga Arminda, desdobrando-se em atendê-la e as duas crianças, contava com a ajuda espontânea dos vizinhos, a quem tanto beneficiava com a prodigalidade do seu amor fraternal. Solidariedade dos humildes. Enquanto escasseiam os haveres amoedados nas arcas dos seus corações, multiplicam-se neles os tesouros do devotamento com que repartem auxílios, que são mais preciosos do que os valores que adquirem coisas sem conquistarem realmente a afeição e o carinho. Esse contributo não faltou às duas senhoras no bairro onde residiam. A terapêutica, utilizada de forma alguma, encontrava resposta orgânica. Ela compreendeu a singularidade da hora, deixando-se aturdir pelo receio da morte, prevendo o destino das crianças arrojadas à orfandade e anelava por expressar à amiga todo o tumulto dos sentimentos que a avassalavam. A debilidade das forças e os estertores produzidos pela moléstia, a forte dispneia impediam-na de exteriorizar os desejos, apesar da total lucidez do espírito. Ante o desespero que se avizinhava, ameaçador, recordou-se do lenitivo da oração e embrenhou-se pela senda luminosa da prece, vencendo, a princípio, a escuridão das dificuldades. Infelizmente, para muitas pessoas, a oração é um despropositado recitativo de palavras sonoras destituídas de qualquer significação para a criatura. Organizada por mentes mais intelectualizadas, a prece geralmente não responde em conteúdo emocional, nem em compreensão das necessidades do ser. Por isso que, na sua expressiva totalidade, a oração deve ser espontânea, para que produza sintonia entre quem busca a paz e a fonte geradora da harmonia. Sendo apenas uma fórmula esvaziada de significação pessoal, não corresponde aos anseios do sentimento nem às necessidades da mente. A oração é o mecanismo ponte que une a criatura ao seu Criador através do infinito abismo da evolução. Constitui recurso sem palavras em que o homem se libera das paixões, esquecendo-se da trivialidade para agigantar-se, enriquecendo-se de valores de alto porte. Sendo o homem um transceptor, sua mente tanto recebe como emite raios e vibrações, ondas e ideias que se irradiam na direção dos fulcros, nos quais fixam os seus interesses, dali recebendo as respostas compatíveis com os desejos, a intensidade do apelo e a coordenada mental. Justo, portanto, como apregoou Jesus, que se dê a cada um conforme as suas obras, já que o problema da sintonia resulta da vinculação que se prefira na mesma faixa, aurindo o que se vitaliza. Todavia, não considerando as deficiências do orante,
Os centros de registros e avaliação das rogativas humanas, espalhados pelas províncias próximas da Terra, recebem as solicitações que até ali chegam, consideram a urgência e a significação delas, respondendo conforme as circunstâncias e as vantagens de profundidade eterna para o ser, mediante o dulcificar, o lenir da angústia, a esperança, a renovação do apelante, o intercâmbio psíquico com as mentes generosas e sublimes, em nome da providencial misericórdia de acréscimo do Pai, que a todos e a tudo vitaliza, socorre e sustenta. É certo que nem sempre são atendidos os apelos consoantes às formulações enviadas, desde que, na infância espiritual da vida, genericamente os homens somente conhecem o que lhes interessa do ponto de vista egoístico, e atender-lhes às súplicas vazadas nas questiúnculas da mesquinhez seria dilatar-lhes a ignorância atual para uma aflição mais demorada neles mesmos posteriormente. O ato de orar é um conúbio de amor. O espírito que ora emite vibrações teledinâmicas que se dirigem à máxima entidade do universo e retornam carregadas de peso específico, nele penetrando com vigor e dominando-o. O grande benefício da oração se patenteia no momento mesmo da prece, pelo soerguer-se da situação penosa e aflitiva, a fim de planar-se nas ondas benéficas, reconfortantes do pensamento otimista, que passa a receber inspiração, conforto e apoio. Condicionados negativamente, os homens oram vez em outra apenas quando assodadados por problemas distantes do hábito de comungar com as forças vivas e pulsantes da vida. Nesses momentos, a mente desajustada não ora, antes reclama, exige, desconcerta-se mais, vitimada pela irritação, pela ansiedade, em detrimento das necessárias condições para o êxito, tais como confiança, amor, submissão à vontade superior. A oração é forte, de inexauríveis recursos, cuja ação se desenvolve em torno daquele que os busca. Quem prefere o regato cristalino para o banho se renova e asseia com a linfa reconfortante. Orar é banhar-se de luz. A vibração da mente em oração sincroniza com as ondas teledinâmicas do mundo espiritual superior, articulando benefícios insustentáveis, quanto atraindo a atenção e interesse dos espíritos encarregados do equilíbrio na Terra. O sintonizar com as ondas do bem produz benefícios fisiopsicossomáticos surpreendentes, desde que a ideia mental, geradora da prece, mantenha-se em frequência constante e intensidade harmônica, do que resultam mudança de psicosfera e aquisição de forças específicas próprias para a vida humana. Ainda não tem sido valorizada a oração, nem colocada no seu devido significado, mesmo entre os religiosos. Não se trata de orar muito, mas de orar bem, despojando-se a criatura da arrogância e da presunção, para, desnudado de ambições pueris, anelar pelo equilíbrio ante as leis do amor universal. A prece propicia resultados imunológicos e profiláticos, quanto terapêuticos, por harmonizar o tom vibratório do indivíduo, impedindo o contágio de bactérias perniciosas, de germes deletérios que não encontram campo para a erupção dos males que propiciam, como gerando uma aura de energia específica que envolve o homem, constituída de vibrações especiais próprias para rechaçar as formas pensamento, os vibriões mentais, as larvas psíquicas, ao mesmo tempo que revitaliza o metabolismo no perispírito, reharmonizando o campo das moléculas
no que redunda em ação salutar. A oração harmoniza o ambiente onde se manifesta e é exercida criando uma psicosfera balsâmica agradável, calmante. Orar é inundar-se de forças poderosas do mundo invisível para atuar com segurança no mundo de formas visíveis. Dona Maria Leonor deixou-se arrastar pela blandícia da prece, mergulhando no oceano vibratório da serenidade. A temperatura febril amainou. A constrição respiratória diminuiu. Ela desdobrou-se em espírito, liberando-se parcialmente do casulo carnal. Sentiu-se leve, tranquila, fruindo uma sensação de bem-estar que há muito não experimentava. Cria estar flutuando, tão agradavelmente se sentia sem o impositivo do corpo sofrido. Não se dera conta da realidade nova quando percebeu a presença de uma personalidade portadora de beleza indescritível. Jovem e bela, a entidade espiritual fazia-se aureolar de intensa luminosidade, que, no entanto, não perturbava a visão, antes a beneficiava. O rosto perfeito, rico de juventude, parecia traduzir no sorriso franco a plenitude da felicidade. Os cabelos anelados e negros caíam-lhe gráceis sobre os ombros, e a túnica alvinitente dava a impressão de tecida com miríades de pequeninas estrelas. Um aroma balsâmico perpassava enquanto suave melodia em background, nota explicativa 16, segundo plano, fundo, inundava os sons harmônicos o ambiente ditoso. A luminosa aparição distendeu os braços num gesto de doçura. Antes, porém, de qualquer exteriorização, Dona Maria Leonor, recordando-se das oleografias religiosas, subitamente dominada por superlativa emoção, arrojou-se ao solo, exclamando: Mãe de Deus! Recorde-se de que a esposa de Domênico era católica, vinculada aos dogmas romanos, com informações incorretas, qual a de que Maria seria a mãe de Deus, decorrência natural da afirmação errônea de serem Deus e Jesus uma mesma pessoa, conforme a lenda do mistério da Santíssima Trindade. As lágrimas abundantes transbordavam pelas comportas dos olhos. Automaticamente o cerrou na sua humildade, não se considerando digna de contemplar a face da Santíssima. Experimentava a desconhecida felicidade e estranho desconectar de todas as fibras sensíveis da alma. A venerável entidade acercou-se e, envolvendo-a em gesto incomum de ternura, ergueu-a, esclarecendo: Não sou a sublime Senhora, a mãe do nosso Salvador. Sou somente tua irmã. Fez uma pausa natural para logo prosseguir. Tuas preces têm sido ouvidas pelo Senhor das nossas vidas e venho em seu nome auxiliar-te a prosseguir na jornada redentora, sem desfalecimento nem receio. A visitante espiritual abraçou carinhosamente a enferma e sentou-se, auxiliando-a a fazer o mesmo. Nessas esferas vibratórias que se interpenetram dentro e fora da estrutura terrestre, a realidade suplanta a fantasia. Como se houvesse acontecido um toque mágico, o local metamorfoseou-se, transformando-se num recinto em plena mãe natureza, em festivo amanhecer. Uma pérgola de feitio romano, adornada de roseiras trepadeiras em flor, ao lado de um córrego cantante, fazia a tela paisagística da qual a gramínea verde e o amanhecer longínquo do astro se tornavam moldura de infinita beleza. Quem sois, então,
Anjo de Deus? Interrogou timidamente a sofrida senhora. Ainda não me posso permitir a felicidade dos anjos, redarguiu, doce e afável, desde que muito me falta em crescimento para lograr a posição de eleita. Chama-me apenas Cecília. Sou tua irmã de antigas lutas, companheira de experiências redentoras. Dona Maria Leonor recordou-se do culto que dedicava a Santa Cecília, evocada a pintura da antiga mártir, conforme a concepção de algum desconhecido artista do passado. Animada ante a evocação, arguiu. Sois a santa mártir protetora da música e dos artistas? Nota 17. O breviário romano informa que Cecília era jovem romana de ascendência nobre. Convertida ao cristianismo, entregou-se com entranhado ardor à fé e à sua propagação, enquanto era Papa Urbano I, durante o reinado de Alexandre Severo. Logrou converter a Jesus o esposo, Valeriano, que por seu turno atraiu o irmão Tibúrcio e o amigo Máximo. Os três foram martirizados algum tempo mais tarde. Como Cecília previsse e anelasse pelo mesmo destino, distribuiu seus bens aos pobres, sendo encarcerada por ordem do prefeito de Roma, que a mandou queimar. Rezam as tradições, algo lendárias, que por um dia e uma noite, embora sob o crepitar das labaredas, permaneceu incúlume, sendo então condenada à decapitação, cujo golpe não lhe teria ceifado a vida. Tais fatos ocorreram por volta do ano de 230. A santificação, minha irmã, elucidou o paciente, é patrimônio dos justos e heróis de abnegação, excepcionais virtudes de que não me aureolam. Dando mais ênfase às palavras, prosseguiu. Sim, nasci, vivi e morri em Roma, fascinada por Jesus, que desde então passou a abrasar minha vida. Isso, porém, ficará para falarmos depois em oportunidade própria. Dando curso diferente à conversação, elucidou. Somos uma única família espiritual procedente da paternidade divina, vinculados por profundos liames do amor que nos gerou, diferenciados pelas conquistas morais que nos assinalam a marcha evolutiva. Crescemos identificados no ideal comum, que é a fatalidade do bem geral que nos está destinado. A vida é única e indestrutível, em cujo desdobramento o berço e o túmulo constituem marcos transitórios, acessos de entrada e de saída do corpo, antecedendo e sucedendo a ambos. Em consequência, na sua perpetuidade espiritual, o ser experimenta fases de liberdade na sua condição original, como espírito, e períodos de aprendizagem ou de reeducação, corpo físico. De acordo com o comportamento em cada período humano corporal, processo das reencarnações terá abreviados ou alongados pela repetição disciplinante os estágios físicos. Se aceita o impositivo da conjuntura orgânica, usufruindo as lições de amor e sabedoria que lhe são facultadas no mistério fraternal, tem diminuídas as expiações e provações, passando à condição de espírito puro, sem necessidade de novos renascimentos. Se desajustados ou rebelde, conforme o gravame perpetrado, retorna a liça em provação liberadora. Qual estudante em recuperação dos valores da aprendizagem, em clima de relativa liberdade, com franquia de escolha, discernimento e possibilidade de ação pessoal. Se, todavia, perdido em si mesmo, sob pesada carga de delitos repetidos e graves,
vem expungir em dolorosas expiações, qual criminoso revel, tornando galé sob o látigo de forte sofrimento, mediante o qual se depura e se renova. Dona Maria Leonor ouvia com o coração, tocada nas fibras mais sensíveis da personalidade dócil. Apesar de ser a primeira vez que escutava tais conceitos, identificava-se com estes, qual se os conhecesse e estivesse de certo modo familiarizada com eles, em considerando a simplicidade e lógica de que se revestiam, num encadeamento perfeitamente racional, justo. Assim pensando, concluiu que ao homem cabe o destino que elege através dos seus próprios atos, deixando dessa forma de ser um joguete da arbitrariedade, do fatalismo, do absurdo. Facultando que a ouvinte raciocinasse com clareza, durante a pausa, que se fez espontânea, Cecília deu prosseguimento às oportunas informações. Cada ser é o semeador e ceifeiro do campo da vida, conforme sua ação de ensementar, assim cegará. Trate sua quaenque voluptas. Nota 18. Cada qual tem o seu gosto que o arrasta. Écoglas 2:65 de Virgílio. Selecionando os indivíduos pelo que lhe apraz viver e realizar. Não é responsabilidade da lei divina as diferenças entre os homens, já que todos procedem do mesmo amor, simples, sem experiências, facultando-lhes a aquisição de valores pelo esforço pessoal, na condição de alunos da escola abençoada da vida. Oportunidade todos gozam, responsabilidade assumem os que preferem seguir o gosto do dever que os arrasta para as cumeadas da harmonia, que é o primeiro porto no mar encapelado da viagem evolutiva. Essa conceituação ético-filosófica dá a dimensão da grandeza e da sabedoria do Pai Criador, enobrecendo a experiência da criatura na sua ascensão dignificante. Nem imerecidas faculdades, privilégios para uns, nem absurdas e complexas punições para outros, pelo destituírem-nos de recursos hábeis para o mesmo formoso processo da evolução. Il n'y a pas à dire. Nota 19. Assim é preciso. Não há mais nada a dizer. Antes que o espírito alcance as faixas da razão, aduziu a veneranda amiga, atravessa milênios nos estágios da insensibilidade, a princípio para alcançar as sensações e sucessivamente crescendo mediante a inevitável fatalidade divina. Somos, portanto, jornaleiros que temos transitado por muitos caminhos no suceder dos evos, tombando para levantar, demorando para avançar, errando e corrigindo, aprendemos a experiência da evolução. O conhecimento de Jesus ensejou-nos o plano discernimento do que se deve ou não fazer, como e quando fazê-lo. À medida que falava, Cecília magnetizava a irmã deslumbrada, infundindo-lhe ânimo vigoroso, vitalizando-a com forças ignotas que se lhe transformavam em energia retificadora nas debilitadas engrenagens do psicossoma sacudido, desajustado pelos sucessos pretéritos, remotos e próximos. Seria de crer-se que, não fosse a providencial interferência da elevada benfeitora espiritual, e Dona Maria Leonor não resistiria ao desarticular da enfermidade soez. Ao ouvi-la atentamente, experimentava uma profunda emoção, qual se fora criança dependente, amparada por carinhosas e fortes mãos que a defendiam da amarga situação, enquanto a preparavam para prosseguir com segurança nos passos vacilantes da caminhada que se lhe desdobrava à frente convidativa.
Cecília, que sabia da grandiosidade e da significação do momento, bem quanto conhecia o que fora necessário movimentar nas esferas superiores para que se concretizasse nesse clima de elevação o encontro, alongou-se nos esclarecimentos. Vivemos inúmeras vezes habitando outros corpos que se consumiram sem nos aniquilarem. Utilizamo-nos deles como instrumento de trabalho, roupagem especial para os cometimentos que necessitávamos e os deixamos quando desgastados. Retornamos para valorizar as oportunidades perdidas e aproveitar com sabedoria as novas que se nos depararem, favoráveis ou não. Tudo são lições. O homem sábio, prudente, sempre recolhe o bem em toda parte, desde que consegue converter as circunstâncias adversárias em rendimentos de humildade e experiências propícias para o amor. Viver é conquistar sabedoria. O fenômeno orgânico vegetativo é automatismo natural que deve ser conduzido pela vida e não se subordinar a ele. Malgrado seus impositivos e limitações, o espírito tem o compromisso de crescer e comandar a maquinaria de que se utiliza, a fim de fazer-se sábio. Poucas pessoas, porém, têm sabido valorizar esta realidade. Não fomos exceção. Malogramos 1000 vezes e 1000 vezes recomeçamos. Foi Jesus quem nos chamou ao amor, amando-nos desde há quanto tempo. Não lhe temos concedido a necessária atenção, conferindo-lhe o respeito que nos merece. Os que se dizem cristãos asseveram amá-lo, sem, contudo, seguirem-no ou sequer o imitarem. A derrocada não tem sido pequena nestes 2 últimos milênios de experiência cristã no Ocidente. Não obstante, ele vela, apoia e nos governa os destinos amoravelmente. Chega, porém, o momento de cada um despertar para a verdade, consorciar-se com ela, arrancar-se definitivamente da acomodação, do marasmo e extrair as matrizes mortificantes da insensatez que retarda a marcha para o progresso. Maria Leonor, totalmente embevecida, tentava identificar a melodia doce daquela voz. Temia que cessasse. Embora lhe esfervilhassem inúmeras interrogações, não se atrevia a fazê-las, receando se rompesse aquele mágico encantamento. Desejava beber e guardar com sofreguidão cada palavra, cada pensamento, e os esculpiria a fogo, se necessário, nos refolhos do ser, a fim de nunca os olvidar. Parecia diminuir o ritmo respiratório, conquanto nada perturbasse a elevação daquele momento que lhe valeria para toda a vida. Sentindo a impressão que causavam suas palavras, adiou: este é o teu momento de identificação profunda com a verdade. As tuas dores, resignadas, credenciam-te a plena percepção da vida em sua realidade parafísicas, além das contingências transitórias do corpo putrescível. Facultado é que se te alarguem os horizontes do entendimento, de modo a adquirires resistência para os futuros testemunhos que te alcançarão no compromisso restaurador do bem. Ainda não te adentraste no dédalo das expiações mais acerbas, de que te liberarás somente se ungida de renúncia completa, com total espírito de devotamento e confiança no Senhor. Por ausência de identificação perfeita com a vida e dela somente preferindo os deleites imediatos, o ser, pelo conseguir, desborda-se em extravagâncias que o aturdem e o levam a delitos em que se enreda, já que o eu sublevado
pelas paixões inferiores, tem primazia sobre todos os alheios interesses. Sentindo-se ameaçado, o egoísmo não trepida em ferir e submeter quanto lhe constitua em peço às arremetidas doentias. Geram-se os compromissos nefários que arrastam os seus áulicos e retornos dolorosos, já que as leis divinas impõem o procedimento das retificações em todos os gravames ultrajantes. Vitorioso é o homem que investe contra as imperfeições pessoais e o supera, isto é, aquele que a si mesmo se vence. Desfilam os dominadores de um dia pelas páginas da história, afinal, dominados pela incúria, pela impulsividade, pela morte, que a nada, a ninguém poupa. Os impetuosos e arbitrários passam temidos e odiados. A bajulação compra-lhes favores e a traição aplaude-lhes a queda, gritando-lhes acrimônias como desforço imediato. A vingança dos fracos. Todavia, os campeões da humildade, cingidos pela força do amor e da lídima coragem de combater, as deficiências inspiram a fé e arrastam na passagem as multidões famélicas que neles encontram o pão da paz com que se repletam. Eles, os combatentes sem glória no mundo, são os fomentadores do progresso e promotores da felicidade humana. Mesmo quando morrem, o seu legado de vida torna-se a diretriz e apoio para os pósteros. São eles os demarcadores dos períodos de evolução do pensamento, da ética, da ciência, da tecnologia. Doam-se para que outros fruam, modificam as más estruturas, afirmando a vitória do bem, retornando mais tarde para participarem das conquistas que realizaram. Dádiva da reencarnação, essa lei de gravitação soberana da soberana justiça de Deus. Da mesma forma que os ambiciosos e arbitrários volvem aos pélagos do oceano carnal para sofrer as perturbações asfixiadoras que os purificam, aqueles outros que articularam com lágrimas a felicidade geral repassam pelos mesmos caminhos, ora em condições de diferente dita. Calou-se por momento a antiga mártir da fé. Toda ela era um amanhecer de bênçãos, traduzindo a glória de que se via investida. Avant sans péril, on triomphe sans gloire. Nota 20. Quando se vence sem perigo, triunfa-se sem glória, o que equivale a dizer que as vitórias fáceis não dão glória ao seu vencedor. Pierre Corneille, 1606-1684. Foi o criador da tragédia francesa. Foi poeta e acadêmico nascido em Rouen. Destaca-se entre as suas obras hoje clássicas, Le Cid, Horácio, Napoleon. Escreveu o que de ideal poderiam ser os homens na sua grandeza, nos seus sentimentos enobrecidos. Não obstante, morreu pobre, solitário, vencido por indômita tristeza, que o tornou ainda mais respeitado no seu idealismo. Exclamou Corneille num verso épico do seu Le Cid. A coragem ante o perigo, isto é, o nobre valor de enfrentar as arremetidas que ameaçam a integridade da vida, dá glória às empresas, quando vitoriosas. O desafio da dificuldade enfrentada com estoica serenidade, em que o batalhador se esquece de si mesmo, tendo em vista os benefícios que resultam para os outros. Eis como entender-se o pensamento de Corneille. Não a impulsividade arrogante, filha do despotismo e do orgulho, que fazem bravos pela impetuosidade, no momento de arrojo e loucura, com que massacram inocentes e descompromissados, que lhe tombam à frente
exangues, para que no silêncio dos seus cadáveres os triunfadores se coroem de louros e cantem o panegírico da sua glória. Suportar as vicissitudes em longo prazo, afrontar serenamente o perigo das humanas paixões desregradas, perseverando nos propósitos do bem comum, sem recear sofrer os riscos, pagar o ônus que seja exigido, qual o da própria vida. Assim se apresentam os heróis, os reais triunfadores, os que se ornam de glórias. Dona Maria Leonor vinha assim, concordemos, vencendo com glória no seu lutar e sofrer sem queixas, arriscando-se no exercício do bem, não pensando em si. O extenuar-se sob as rodas do carro da aflição, acrescentou a nobre mensageira, concede ao réprobo, que tem consciência do erro e se propõe liberação, o júbilo e o entusiasmo que dão força e conduzem à felicidade, caindo no êxtase dos místicos e dos santos, na harmonia dos justos, na alegria dos mártires. Sofrer com uma resignação dinâmica, mantendo o entusiasmo pela vida, ao mesmo tempo convertendo as dores em estímulos úteis para o próximo, resulta numa atitude edificante, da qual sempre se sai vitorioso no processo repetitivo das existências. Os fardos mais pesados, quando suportados com otimismo, têm diminuído os seus contingentes de aflição, o que não ocorre quando conduzidos sob chuvas de rebeldia, de desesperação. És alma grandemente comprometida perante a consciência cósmica, renteando e defrontando o sofrimento por onde estejas. Deverás encontrar na cruz superlativa dos testemunhos a tua vida libertadora de santificação. Na atualidade, te encontras em acrisolamento benéfico. A aparente adversidade constituir-te-á formoso método para a aquisição da paz. As expressivas angústias ser-te-ão um medicamento eficaz para o largo tratamento das feridas íntimas que a tua invigilância abriu nos corações amigos em tempos idos. A soledade, a carência de afetos e a agrura como resposta de muitas esperanças significar-te-ão o recolhimento de como procedeste junto à amizade que antes te distendiam mãos fraternas e sentimentos nobres e que trucidastes enceguecida pela ambição sem método. Tudo volta conforme a direção do arremesso e o impulso inicial. Nossos atos são bumerangues morais que retornam. Se edificantes, trazem o perfume da ação encetada. Quando pérfidos, mesquinhos, criminosos, fazem-se assinalar pelas características próprias, não raro golpeando-nos com vigor. Ninguém perturba a ordem, o equilíbrio das leis de amor, tendo curso incólume, porquanto a desordem desencadeia um processo de desarmonia, que tem por centro de gravitação o irresponsável que a gera, atraindo para o seu fulcro, a sua pessoa, os fatores desorganizados, estimulando os que lhe são afins, a agressividade, a violência. É muito comum ouvir-se dizer: tudo de mal me acontece, onde me encontro, os sucessos infelizes tomam corpo, atingindo-me. A antipatia me persegue, a má sorte faz-me companhia. Isso resulta dos efeitos negativos que se esculpem no mundo psicossomático do devedor, atraindo por equivalência as cargas vibratórias destrambelhadas que ele mesmo desencadeou, a golpes de irresponsabilidade moral. No agressor se encontram as razões da necessidade de depuração que o automatismo da divina justiça fixa para os devidos fins.
O tempo de purificação pode ser um largo período, um breve tempo, dependendo de cada qual. Varia de temperamento para temperamento, de personalidade para personalidade. Quem se conscientiza da necessidade de alcançar as estrelas não teme galgar as alturas. Quem prefere as sombras das furnas não se esforça pela ascensão no rumo da claridade. Não seguirás a sós, unidas avançaremos. Ser-te-ei, irmão, dedicada em nome do amor, recordando nosso amor de ontem. Inspirar-te-ei nos momentos mais agros, sustentar-te-ei na debilidade e seguirei contigo no martírio da confiança. O martírio de um minuto é qual relâmpago sublime. Todavia passa breve, enquanto o sacrifício de longo prazo é qual sol divino, dourando as sombras e absorvendo-as num ósculo de fascinação soberana. Tem bom ânimo e não desistas de amar. Em todo lugar, o sofrimento espera quem ama, e as criaturas anelam por afeto, quando não, a moeda vital da amizade. Ama sempre, quanto possível, sem medida. O amor não extenua, vitaliza. Não produz aflição, acalma. Não exaspera, suaviza. Não punge, balsamiza. Ama e confia. Por mais tenebrosa seja a noite, há estrelas fulgindo além da tormenta. Espera que se diluam as sombras e raiará a claridade da paz. Voltarei sempre, até o momento, o grande momento da nossa libertação gloriosa. Deus te abençoe, irmã querida. O rosto angélico, emoldurado por diáfana luminosidade, sorria diluindo-se a visão confortadora, enquanto o ambiente balsâmico prosseguia magnetizado por vibrações elevadas. Dona Maria Leonor desejou reter tudo naquele átimo de eternidade do tempo, no infinito espaço do sentimento. Embargada pela profunda emoção que a dominava, estava em lágrimas, sem palavras, aliás, desnecessárias. Num relance, num abismo de tempo imensurável, grande e diminuto, não poderia configurá-lo. Despertou en plein midi. Nota 21. Em pleno dia, à luz do dia, no meio-dia. A fiel Arminda ali estava vigilante em prece, receando um colapso à chegada da morte. A paciente apresentava agora os sintomas primeiros da convalescência, da recuperação da saúde. Solicitou alimento, o que constituiu notícia alvissareira para a amiga, que se apressou por providenciá-lo. Ad Augusta per Augusta. Nota 22. Há resultados sublimes por veredas estreitas. No ato 4 da peça Hernani, desse autor, são essas as palavras que colocamos na boca dos conjurados, significando que ninguém chega ao triunfo sem que defronte severas e rudes dificuldades desafiadoras a vencer.